Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias nesse espírito de adoração, de declarar que nada é impossível para Deus, porque Ele é presente nesse lugar. Quero te convidar a abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 3, apenas o verso de número 18. Segunda Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu tenho ensinado aqui nessa igreja já há 4 anos, desde que cheguei, que a igreja foi levantada por Deus na terra com o propósito de fazer discípulos. Não é novidade para ninguém. A gente conhece o texto da grande comissão, a gente conhece tantos outros textos que coloca para a gente que não tem outra tarefa, que não tem outra coisa que nós devemos realizar, a não ser cumprir o plano de Deus. E o plano de Deus é que Jesus veio para salvar toda a humanidade. E Ele estabeleceu a sua igreja para que ela continue o seu plano até que Ele possa voltar a segunda vez. É isso, não tem segredo, não tem muito mais o que dizer. A gente precisa, como igreja do Senhor, andar nesse caminho, nesse trilho. Mas a cada dia que passa eu também tenho descoberto, tenho percebido de que nada adianta trazer isso à consciência, ao conhecimento, à perspectiva, porque se fosse suficiente, cada um de nós aqui, como eu disse, já são há 4 anos que eu faço isso, já seria um PhD, um especialista, já seria alguém completamente assim preparada para fazer, para cumprir esse propósito da vida da igreja. Se fosse suficiente a gente saber, a gente assim já estaria pronto. Eu tenho convicção disso, pelo menos por todas as ministrações, a ponto de em alguns momentos ficar claro para mim que o tema até se transformou numa redundância de palavras. Isso me trouxe uma conclusão de que então de nada adianta, É aquele Gideão lá, é aquele Gideão que conhecia a Deus pelos seus pais, os grandes feitos de Deus. Era Jó, que era um religioso perfeito, alguém que cumpria todos os rituais, tudo que é esperado, toda a catequese, todos os ensinamentos, mas que mesmo assim aquilo apenas o nutria, e eles não saíam de si mesmos para cumprir um propósito maior, para viver a vontade de Deus de uma maneira plena, de estabelecer o reino de Deus, ou assim, viver o plano de Deus para as suas vidas nesse ponto. Eu não estou querendo aqui dizer assim, olha gente, estou estressado, cansado, abatido, desanimado, estou aqui cheio já estou até depressivo. Não, eu estou exatamente trazendo o foco dessa ministração para esse lugar, para a gente exatamente perceber que a gente pode nos dar conta de todas as coisas de Deus, e ainda assim não vê-lo, não ser capaz de contemplá-lo em sua
santidade, em sua beleza, em sua retidão, em sua justiça. Não sermos capazes de viver a vida que Ele quer que vivamos sob a sua revelação, sob a sua santidade, debaixo da sua presença, da sua graça. Saber não é suficiente. Viver numa perspectiva diária, repetindo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, não é suficiente. Isso é tão verdade que é o próprio apóstolo Paulo, que também em 2 Coríntios, vai dizer que nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus para que nós vivêssemos em novidade de vida. E eu quero perguntar a você, qual foi a sua última novidade de vida na presença de Deus? Qual foi a última coisa extraordinária que Deus Ele depositou, Ele entregou a você, Ele chamou você, Ele desafiou você, Ele demonstrou amor, Ele demonstrou cuidado? Qual a última vez que você, de fato, pode dizer assim, foi assim, inegociável, e a presença de Deus para mim foi algo palpável, experimentável, desejável? Como Jesus já certa vez também disse a esse respeito, a gente então só é capaz de viver como igreja na dinâmica, na vontade de Deus, pela disposição inteira da nossa vida. E Jesus expressou isso quando ele, em Mateus, ele diz o seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Pensa nessa última semana, quantas vezes você exprimiu ou a sua boca falou de Jesus? Quantas vezes essa semana a sua boca expressou adoração a Ele? Quanto do tempo que você dedicou para estar com Jesus? Quão ansioso você se sentiu para estar na presença dEle, como disse o salmista: assim como a corça anseia pelas águas, assim por ti suspira minha alma, Senhor. Isso vai te dizer o quão você está vendo a Deus e o quão você está vivendo na presença dEle, mais do que apenas estar repetindo dia a dia as mesmas orações, vivendo as mesmas perspectivas, fazendo as coisas pensando que Deus está com você, mas no fundo você está se sentindo sozinho, ou se sentindo vivendo num engano religioso. É muito comum isso, muito mais comum do que a gente pensa, e às vezes está tão no segredo do nosso coração, da vida que a gente vive dia a dia, que a gente tem medo de exprimir, de demonstrar que a nossa vida, na verdade, ela não é marcada pela presença, pela glória, pela revelação de Deus. Eu li um livro, e nesse livro de Samuel Whitfield, chamado Discipulado Começa pela Contemplação, em que ele traz uma história para exprimir isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que, se nós não vivemos uma vida de contemplar a presença de Deus, de ver a Deus, a gente pode fazer qualquer coisa, fazer tudo para Deus, estar envolvido nas coisas de Deus, mas não vai passar disso. Na verdade, vai trazer cansado, enfado, e muitas vezes a gente vai estar nisso perguntando pela nossa justiça, pela nossa recompensa, pela retribuição que teremos pelo que estamos fazendo. Ele conta
que para a gente cumprir os fundamentos de Deus no discipulado, a missão que Ele nos deixou, é preciso então é preciso compreender os propósitos fundamentais de Deus. E para isso acontecer, a gente precisa primeiro estar cheio da presença dEle. A gente diz, Ele pode até conhecer as ferramentas do trabalho, da missão, até conhecer profundamente, amplamente, de modo maduro, mas sem estar cheio de Deus, somos como uma criança, observando outros construtores usando ferramenta numa construção, com um martelo, por exemplo. E ele continua: em seu desejo de construir, aquele menino toma um martelo e começa a martelar as coisas, pensando que está construindo, quando na verdade está fazendo apenas barulho. Ele está usando a ferramenta certa, mas não tem clareza quanto ao real propósito dela. Logo, ele está ocupado martelando, mas não está construindo coisa alguma. O discipulado, a nossa vida na igreja pode facilmente tomar o mesmo caminho, fazer atividades, ouvir sermões, receber informações ou assumir certos comportamentos na igreja. Embora possam estar certos, não são suficientes para a gente estar cheios de Deus e, portanto, estarmos de fato na presença dEle. Somente na presença de Deus nos sentimos completos e realizados. Daí é que todo serviço fará sentido em nossa vida e nos dedicaremos a Ele. Está meio parecido com o que você vive ou está vivendo? Você se comporta como Deus gostaria que se comportasse? Você faz as coisas que você aprendeu que Deus gostaria que você fizesse? Como aquele menino que deseja ser um construtor e vê os construtores usando o martelo e pega o martelo para usá-lo, mas não sai nada. Porque na verdade, como aqueles construtores, eles não estão cheios do desejo daquela construção. Ele não conhece os fundamentos, ele apenas está repetindo movimentos com uma ferramenta que ele mal sabe usar. Saber usar a ferramenta é importante, mas mais importante do que saber usar a ferramenta é saber o que está no coração do construtor. O mais importante do que usar a ferramenta é ter clareza do propósito do que o construtor quer construir e aonde ele quer usar a sua vida e a partir de que propósitos ele quer usar a sua vida, qual é o seu lugar exato naquela construção e a ferramenta que ele quer pôr na sua mão para você realizar a sua parte, mas não apenas como um robô, mas não apenas como alguém executando uma tarefa, mas você o faz porque entregou o seu coração à visão daquele construtor e sabe que sua vida é fundamental, é importante na construção daquela obra. Quando a gente vai para o versículo bíblico, ele revela algumas coisas para a gente. Eu gostaria que ele fosse reproduzido aí para nós, de novo, por favor, para a gente acompanhar. Ele diz: nós, contemplando como por espelho, ele começa a dizer isso, contemplando com o rosto desvelado, desvendado, a glória de Deus. Conhecer a Deus, irmãos e irmãs, e comportar-se como Ele, são coisas importantes. Mas eu quero repetir, antes de conhecer a Deus e comportar-se como Ele espera que nos comportemos, vem a contemplação, a fascinação, a paixão por Jesus. Tem que vir o desvelamento dos olhos. Eu não sou muito das artes, mas eu conheço algumas pessoas que são das artes.
E elas veem tanta coisa ao contemplar uma arte que eu não consigo ver. Se emocionam, ficam, parece que extasiadas, repletas daquilo que aquela arte transmite. Certa vez no MASP em São Paulo, quando lá morávamos, desde acho que já contou essa história, fomos ver, nem lembro qual era o artista, mas era muito famoso, muitas artes de obra, e ela lá se maravilhando, se deleitando das pinturas, e eu comentando as molduras que estavam ao redor da pintura. É só o que eu podia fazer, eu não conseguia contemplar, eu não conseguia enxergar, porque eu não conhecia o autor, eu não sabia o que ele queria exprimir, eu não conhecia os seus propósitos, a presença dele não fazia a mínima diferença na minha vida, o que ele entregou à humanidade não me tocou, ou em momento nenhum eu fui aproximado dele, em momento nenhum a minha vida viu significado em entregar-se na direção de conhecê-lo e de vivê-lo e de expressá-lo. É assim com Deus, é assim com Jesus. Se a gente não é capaz de contemplar a beleza do Senhor pelo que Ele é, se isso não nos fascinar, se isso não arder em nosso coração, eu me lembrei, eu acho que a maioria aqui pode se lembrar também, né? Temos aqui uma juvenil, apenas, eu acho que uma jovem, alguns jovens, a maioria de nós adultos, mas a maioria de nós já teve a experiência de um relacionamento. Eu lembro dos meus, inclusive quando eu era jovem, porque quando a gente é jovem, a gente se entrega completamente ao sentimento e à beleza que a outra pessoa desperta em nós. Vamos ver se você concorda comigo nisso que eu vou dizer. Mas pensemos num rapaz que está em desenvolvimento e seus pais, seus professores, seus mentores, todo dia estão dizendo o que ele precisa aprender, como ele deve se comportar, o que ele deve fazer, no que ele deve concentrar suas forças, quais situações ele deve transformar o seu caráter, e parece que ele não ouve. Mas de repente ele conhece uma moça, de que ele se apaixona, se enamora, e parece que tudo aquilo que seus pais e seus mentores não conseguiram fazer com que ele mudasse, o conhecimento daquela moça e a paixão por ela, de repente o transformaram, e ele está fazendo tudo aquilo, ele não está deixando mais a toalha molhada na cama, ele está lavando bem os seus tênis, seus pés, afinal de contas tem que cheirar bem, ele está completamente transformado, maravilhado pela beleza, pela revelação que ele descobriu naquele relacionamento, e por causa disso, de repente, diversos comportamentos, diversas situações, pensamentos, visão de futuro, mudanças e perspectivas, ele está ali motivado a deixar ou a buscar e fazer acontecer na sua vida. Ele está disposto a ficar horas e horas e horas na companhia da beleza da sua paixão. É assim que o ser humano é. Ele se entrega pela beleza das coisas e naquilo que o seu coração se curva. Irmãos e irmãs, antes da gente realizar a tarefa de Deus e não olhar para ela apenas como tarefa, mas como algo muito mais importante, de maior significado em nossa vida, pela qual nós nos entregamos, a gente precisa de contemplação, a gente precisa de fascinação, a gente precisa de paixão por Deus. Senão ele pode ensinar, ele pode ser mentor, ele pode ser professor, ele pode ser como um pai, ele pode entregar tudo, e a gente não vai se sentir inclinado a realizar, a mudar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: nós devemos estar,
contemplando com o rosto desvendado a glória de Deus. A glória é uma palavra que na Bíblia significa presença, significa que Deus está ali. A glória significa exatamente a expressão daquilo que Deus é, que se revela a você. E aí nós vemos o texto dizer que é de glória em glória, nós então devemos contemplar o Senhor, devemos estar na presença dEle. Eu volto a dizer, é natural da gente se entregar àquilo que a gente se apaixona. É natural, eu falei de um relacionamento humano, mas tem outras coisas. Eu lembro do meu primeiro carro. Eu desejava muito meu primeiro carro. E quando eu tive meu primeiro carro, todos os dias eu alisava aquele carro. Eu polia aquele carro. Eu mexia nas rodas daquele carro. Eu pegava o meu dinheiro e eu pensava em investir nele, em colocar uma roda de liga, em melhorar e trocar o som. Era desse jeito. Eu tenho certeza que você está me entendendo. Mas nessa noite eu quero pensar e levar você a pensar assim, pensa de uma coisa, para se entregar ao serviço de Deus, primeiro você precisa saber quem Ele é e o que Ele desperta em sua vida e como você o contempla e como você é próximo dEle, porque senão só vai ser tarefa, e a tarefa é pesada, e a tarefa exige da gente tempo, disposição, energia, empenho, conhecimento e tudo que a gente pode entregar. E a igreja não fará bem a sua tarefa se ela não estiver apaixonada por Jesus primeiro, se Jesus não for razão do seu viver, se como nós cantamos e cantamos e cantamos, exprimimos, lemos e lemos na sua palavra quem Ele é e como Ele é maravilhoso e como Ele é milagroso e como a sua presença é algo extraordinário e como nós devemos adorá-lo. A gente não fará as outras coisas se isso não pulsar o nosso coração, se isso não tomar a nossa atenção, se isso não nos fazer ir ao encontro dele. Primeiro, diz o texto que nós somos transformados a partir da contemplação da presença de Deus. A fascinação por Deus é que produz transformação na gente. Lembra do exemplo do menino? É assim que a gente é. Você só vai deixar se mudar, você vai olhar para alvos maiores, você vai se sacrificar por coisas que você quer fazer em Deus, porque primeiro você está apaixonado, fascinado, vidrado nele, o buscando em todo o tempo, de todas as maneiras, pensando em como dar-lhe o melhor presente, pensando em como se vestir melhor para ele, pensando em como se preparar como noiva ataviada para o noivo, pensando em que você, na verdade, pode melhorar para que ele possa te ver, te enxergar, estar com você, te dedicar tempo, amor. É assim também para com Deus, porque parte de nós é o que temos a oferecer, é quem somos. Ou vai dizer que nós não somos movidos pela paixão, pela fascinação, antes de qualquer outra coisa. Por isso que contemplando, diz o apóstolo, contemplando a glória de Deus, contemplando a face de Deus, nos colocando diante da presença dEle, sendo capazes de nos apaixonar por Ele, é que seremos transformados. Não tem outro jeito. É como o coração humano é feito. Nós vamos contemplando alguém que é belo, ficamos fascinados por ele e então orientamos feliz e alegremente nossas vidas para contemplar cada vez mais aquela pessoa e desejar fazer parte daquilo que ela faz parte. No caso de Deus, Ele deseja um povo que seja seu, e nós, como seu povo, queremos fazer parte, queremos estar na presença dEle,
e queremos estar uns com os outros, uma com as outras. Irmãos e irmãs, sermos transformados em Deus significa, portanto, que então a gente vai olhar para a palavra dele e nos comportar como ela espera que nos comportemos. A gente vai ouvir o que ele tem a nos dizer e a gente vai dar razão e a gente vai dizer: eu faço o que for preciso, porque eu te amo, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, porque não há outro além de ti. E aí nós podemos ir à Bíblia e ver tantas expressões de amor a Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus, e elas passaram a fazer todo sentido para a gente, e elas passaram a tomar a nossa vida como tomava daqueles que encontraram-se com o Senhor. E aí agora a gente vai poder experimentar o que disse Jó: antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí nós poderemos tomar a coragem de Gideão e sair no Espírito de Deus e ser capazes de vencermos fortalezas e exércitos que se levantam contra Deus e contra aquelas pessoas que Deus ama, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, e nós seremos capazes de fazer coisas extraordinárias com tão poucos, como Deus mostrou a Gideão, que com poucos ele venceria um exército inteiro. Nada, absolutamente nada, será suficiente para nos fazer desistir do caminho. Nada, absolutamente nada, será pequeno o suficiente para dizer que não conseguiremos realizar. Absolutamente nada nos fará parar. Por quê? Porque nós fomos capazes de nos encontrar com o Senhor e de contemplar a sua face e permanecer diante da presença de Deus. Que essa palavra, irmãos e irmãs, possa ter falado ao nosso coração e possa nos despertar durante essa semana, durante a reflexão da nossa vida. Nós devemos pensar, de fato, o quanto eu desfruto da presença de Deus na minha vida, o quanto eu sou capaz de vê-lo, o quanto diante das coisas que eu me justifico ou coloco no meu caminho, elas estão dentro do propósito de Deus para a minha vida, para o meu futuro, e me dão alegria, e me dão realização, e fazem com que eu possa continuar investindo tudo de mim e das minhas coisas em Deus. Amém?